I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Bom dia, crianças. Tudo bem? Vamos lá para a aula de hoje, dia 29 de maio. Nosso assunto de hoje é frações equivalentes, tá? Ou frações iguais, tá? Equivalente significa iguais. Frações que são iguais. Ó, primeiro, o que é fração equivalente? São frações que têm números de numerador e denominador diferentes, né? Os números são diferentes, só que elas representam a mesma quantidade do inteiro, certo? Vocês vão perceber isso conforme a gente for estudando. Então vamos lá começar. Ó. O professor Antônio pediu aos alunos do quinto ano que encontrassem frações equivalentes a 1/2. Depois de muito pensar, os alunos tiveram a seguinte ideia. Lúcia apresentou a fração 1/2 com a metade de um quadrado. Aqui, a fração simples, né? 1/2 é a metade de qualquer coisa. É alguma coisa dividido em duas partes. Então, ela pegou um quadrado e dividiu ele em duas partes, né? Observa, uma parte verde e uma parte azul. Beleza. A partir da representação de Lúcia, seus amigos copiaram o mesmo quadrado com a metade pintada e em seguida traçaram linhas verticais para obter frações equivalentes. Observe como seus amigos Juca e Bia fizeram as suas frações. Ó, observa. A Bia pegou o quadrado lá como é o nome da colega aqui, que a Lúcia tinha feito, né? Ela partiu em dois pedaços. Beleza? Já a Lúcia, a Bia aqui, partiu esse quadrado em 6 partes. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela partiu eles em 6 partes e passou uma linha vertical aqui no meio, ó. Ou seja, continuou a metade azul e a metade verde, porém com números diferentes. Por quê? Porque agora, aqui a Lúcia só partiu em 2 partes. A Bia aqui partiu em 6 partes, certo? Das quais 3 ficaram pintadas, ó. 3 ficaram pintadas de azul. Tá aqui a quantidade que foi pintada de azul. E 6 é a quantidade de partes total que foi dividido o quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o quadrado que a Bia pegou aqui, ela repartiu em 6 pedaços, 6 partes. E das 6 ela pintou 3 partes de azul, certo? Que representa o quê? A metade. Aqui a Bia pegou, pintou uma parte de azul, partiu em 2 partes, ó, dividiu em 2 partes, tá aqui. E uma parte ela pintou de azul, tá aqui. Então formou a fração 1/2. Aqui formou a fração 3/6. Ah, professor, mas 1/2 e 3/6 é a mesma coisa. Elas são frações equivalentes. Por quê? Observa que 1 é a metade de 2, certo? E 3 é a metade de 6. Significa que o 1 foi multiplicado por 3 e o 2 foi multiplicado por 3 também. Ó. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 é 6, certo? Então, eu digo que 3/6 é uma fração equivalente de 1/2. Embora eles tenham valores diferentes de numerador e denominador, ó, o numerador aqui é 1, lá é 3. Aqui é 2, lá é 6. Só que eles representam a mesma parte do todo. Observa. Pela figura vocês percebem. Ó. Aqui, quando é 1/2, está pintado o quê? A metade da figura, né? Aqui é 3/6 e está pintado o quê? A metade da figura também. Certo? Então, são frações com números diferentes, só que com a ideia de quantidade igual. Certo? Já o Juca pegou o quadrado dele aqui, ó, né? Partiu ele em 4, dividiu ele em 4 partes, ó, 1, 2, 3, 4. E das 4 partes, ele pintou 2 partes de azul. Então, ó, 4 é a quantidade de partes total, né, o denominador, e 2 é a quantidade de partes que ele pintou de azul, certo? Então, ele formou a fração 2/4. Ah, mas 2/4 também, ó, 1/2 também é igual a 2/4.
certo? 1/2 e 2/4 são frações equivalentes, porque, ó, primeiro, 1 é a metade de 2. Segundo, 2 é a metade de 4, certo? Então, são frações com números diferentes e de ideias de quantidades iguais. Ó, significa que o 1 foi multiplicado por 2 e o 2 foi multiplicado por 2. Ó, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Beleza? Então, eu posso dizer que 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. Resumindo, então eles formaram aqui, dividiram a figura em 3 formas diferentes, só que formaram frações iguais, porém com valores diferentes, né? Ó, 1/2, 2/4, 3/6. Todas elas têm valores diferentes. Só que a ideia de quantidade, a parte do inteiro é a mesma. Beleza? Ó, metade, metade, metade. Nos 3 casos, eles pintaram a metade da figura. Só que ficou com números diferentes. Juca dividiu seu quadrado em 4 partes. Aqui, ó, 4 partes. E pintou 2 partes. Tá aqui. Obtendo assim a fração 2/4. Observe que a parte pintada por Juca corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia, ou seja, 1/2 e 2/4. Né, ó? Aqui ela pintou a metade, só que ela dividiu só em 2 partes. Aqui ele pintou a metade, só que ele dividiu em 4 partes. Entenderam por que é o mesmo, a ideia de quantidade é a mesma, porém com números diferentes? Porque nos 2 casos eles pintaram a metade, só que aqui ele dividiu em mais partes do que lá a Lúcia. Então, chegamos à conclusão que 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. E 3/6 também, tá? 1/2, 2/4 e 3/6 são frações equivalentes. Certo, continuando aqui na página 113. Bia dividiu seu quadrado em 6 partes iguais e pintou em 3 partes, obtendo assim a fração 3/6. Observe que a parte pintada por Bia corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia, ou seja, 1/2 e 3/4 são frações equivalentes. Desse modo, podemos afirmar que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6. Certo? A gente comprovou isso na imagem das figuras na página anterior. Beleza? Ó, são numeradores e denominadores diferentes. Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é 2, aqui é 4. Aqui é 3, aqui é 6. Então, são frações com números diferentes. Porém, a ideia de quantidade, né? A quantidade do inteiro é a mesma. Beleza? Ó, metade. 1 é metade de 2, 2 é metade de 4, 3 é metade de 6. Beleza? Então, as 3 frações representam a metade de alguma coisa. Beleza? Só que com números diferentes. Continuando. Frações equivalentes são frações escritas com números diferentes, porém representam a mesma parte do inteiro. É o que eu vinha falando. São números diferentes, só que representam a mesma parte do inteiro. Ou seja, as 3 aqui representam a metade de alguma coisa. Observem aqui essas figuras, ó. Essa primeira figura está dividida em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, das quais 3 estão pintadas, 3 partes estão pintadas. Essa outra figura está dividida em 3, 6, 9, 10 partes, e 6 partes estão pintadas. Essa outra está dividida em 20 partes, das quais 12 estão pintadas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Eu posso dizer que essas figuras representam frações equivalentes? Vamos ver, ó. O livro pegou aqui a fração 3/5 como um exemplo. E daí o que ele fez? Ele multiplicou tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, ó. Que número foi esse? 2. Ou seja, ele multiplicou 3 vezes 2 e 5 vezes 2. Ó, 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 2 é 10. E aí, obteve a fração 6 décimo. Depois ele pegou a fração 6 décimo e multiplicou por 2 novamente. Ó. 6 vezes 2, 10 vezes 2. Que ficou 6 vezes 2, 12. 10 vezes 2, 20. E aí obteve a fração 12/20. Aí vem a pergunta. São frações equivalentes? São.
com numeradores e denominadores diferentes, é claro, ó, 3 quintos, 6 décimos, 12 vinteavos. Mas a ideia de quantidade é a mesma, beleza? Tá aqui, ó, essa fração aqui representa 3 quintos. Essa fração representa 6 décimos. E essa daqui representa 12 vinteavos. Certo? Então, para eu encontrar as frações equivalentes de uma determinada fração, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar essa fração pelo mesmo número, tanto o numerador como o denominador. Tanto faz ser por 2, por 3, por 4, por 5, certo? Tanto faz. Pessoal, me perdoem aí o barulho, tá? Porque aqui em casa eu gravo no quintal. E aí é papagaio, é cachorro, é vizinho gritando, é som no quintal do vizinho, é jumento amarrado lá na frente. É uma série de coisas. Então peço a compreensão, tá? Vamos lá. Repetindo o que eu estava falando, ó. Para encontrar frações equivalentes de uma determinada fração, no caso aqui 3 quintos, ele sai multiplicando o quê? O numerador e o denominador por 2, ó. Certo? Aí originou uma nova fração. Essa nova fração ele pegou e multiplicou por 2 novamente, ó. E aí originou outra fração. As três frações aqui que tem como resultado, ó, 3 quintos, 6 décimos e 12 vinteavos, ambas são frações equivalentes. Note que os numeradores e denominadores foram multiplicados por um mesmo número para obter uma fração equivalente. Certo? Professor, se eu quisesse multiplicar aqui por 3, 3 por 3, 5 por 3, eu obteria uma fração equivalente de 3 quintos? Sim, obteria. Vamos realizar esse exemplo aqui, ó. Vou pegar a fração 4 sétimos. 4 sétimos. Vamos encontrar aqui as três primeiras frações equivalentes de 4 sétimos. Para eu encontrar, é só eu multiplicar o numerador 4 e o denominador 7, ambos pelo mesmo número. Pode ser 2, 3, 4, 5, tanto faz. Vou pegar 2 aqui, ó, por 2. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 2, 14. Certo? Então aqui, ó, já 8 catorzeavos já é uma fração equivalente de 4 sétimos. Se eu quiser continuar encontrando outras frações equivalentes, ou eu multiplicar primeiro aqui por 3 agora, ou eu multiplico essa segunda, ou eu continuo multiplicando essa segunda aqui por 2, tá? Vai dar no mesmo. 8 vezes 2, 14 vezes 2, 8 vezes 2, 16, 14 vezes 2, 28. Certo? E se eu quiser continuar, continuo multiplicando por 2. 16 por 2 vezes 2, 32. 28 vezes 2, 56. Beleza? Então tá aqui, ó, 3 exemplos de frações equivalentes de 4 sétimos. Certo? Ó, trouxe aqui 2 exemplos para a gente fazer junto de como encontrar as frações equivalentes de uma determinada fração. No caso aqui, eu peguei a fração 2 terços, né? 2 no numerador, 3 no denominador. Vamos lá, eu tenho duas formas de encontrar as frações equivalentes do 2 terços. Eu posso escolher um número que eu vou multiplicar por 2 e por 3, certo? Por exemplo, vamos multiplicar 2 vezes 2, 3 vezes 2. Só lembrando que tem que ser o mesmo número. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6. Eu multipliquei por 2, eu já obtive essa fração, 4 sextos. Agora eu posso multiplicar por 3, certo? 3 aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Agora eu posso multiplicar por 4, para obter a próxima. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Posso multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Certo? Posso fazer dessa forma?
né? Observa, eu encontrei 4 sextos, 6 nonos, 8 dozeavos, 10 quinzeavos. Todas essas 4 frações são equivalentes de 2 terços, tá? São números diferentes, porém a ideia, a parte do inteiro representa a mesma. Certo? Observem também que aqui, ó, foi aumentando, ó, o numerador foi aumentando de 2 em 2, ó, 2, 4, 6, 8, 10. E o denominador foi aumentando de 3 em 3, ó, 3, 6, 9, 12, 15. Certo? E tenho essa forma também aqui de fazer achar as frações equivalentes, né? Primeiro eu multiplico por 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Agora eu não vou mais multiplicar aqui a primeira fração por 3. Eu vou continuar multiplicando a fração equivalente que eu encontrei aqui por 2, ó. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Posso multiplicar essa aqui de novo por 2 e essa aqui de novo por 2, ó. 8 vezes 2, 16. 12 vezes 2, 24. Posso continuar multiplicando por 2 novamente. E assim infinitamente, certo? 16 vezes 2, 30, 16 vezes 2, 32. 24 vezes 2, 48. Correto? Então, encontrei 4 frações equivalentes de 2 terços. Só que com números diferentes e de forma diferente. Aqui eu fui multiplicando a primeira fração por 2, 3, 4 e 5. E aqui eu fui multiplicando as frações equivalentes que eu ia encontrando por 2. Ó. Certo? Das duas formas, você vai encontrar as frações equivalentes de 2 terços. Ok? Olha, vai aparecer, vocês vão encontrar frações desse tipo também, faltando um denominador ou um numerador. Ou seja, para vocês descobrir qual é esse denominador que está aqui oculto, ó, e qual é esse numerador. Como é que eu vou fazer? Ó, 2 quintos é igual a uma fração equivalente que tem como numerador 12, mas não tem um denominador. Como que eu faço para descobrir quem é esse denominador aqui que está oculto, né? Que não está aparecendo. Ó, sabendo que são frações equivalentes, ou seja, são iguais, eu multipliquei o 2 e o 5 por um mesmo número e eu vou encontrar o denominador, certo? Agora, que número foi que eu multipliquei aqui pelo numerador 2, que deu 12? Quando eu descobrir esse número que eu multipliquei por 2, que deu 12, aí eu vou descobrir quem é o denominador, porque eu vou multiplicar o 5 por esse mesmo número. Então, ó, 2 vezes que número é 12? Vezes 6, né? Ó, 2 vezes 6 é 12. Então, se eu multipliquei 2 vezes 6, o numerador, então eu tenho que multiplicar o denominador também por 6, né? Só lembrando que tem que multiplicar sempre pelo mesmo número. Então, 5 vezes 6 é o quê? 30, beleza? Então, o denominador aqui que estava oculto é 30, certo? Então, 2 quintos é igual a 12 30avos, certo? São frações equivalentes. Nesse aqui, 4 sextos. Que número eu multipliquei? Ó, eu tenho só o numerador, não tenho o denominador. Eu tenho que descobrir qual número eu multipliquei por 4, que deu 8. Qual foi esse número? Essa é fácil, né? 2. Eu multipliquei 4 vezes 2, e aí eu encontrei 8. Então, eu vou ter que multiplicar o 6 aqui por 2 também, ó. Certo? 6 vezes 2 vai dar o quê? 12. Então, o número que estava oculto aqui do denominador é 12, beleza? Então, 4 sextos e 8 dozeavos são frações equivalentes. 6 quartos é igual a 18 alguma coisa, né? Que denominador é esse? Que número eu multipliquei por 6 que deu 18? Esse número foi o 3, beleza? 6 vezes 3 é 18. Se eu multipliquei o 6 vezes 3, também tenho que multiplicar o 4 vezes 3. Ok? Então, ó, 3. 4 vezes 3 é 12. Certo? Então, o denominador que estava oculto aqui é 12. Ó. 6 quartos é equivalente de 18 dozeavos. Agora aqui é um caso contrário. Ó. A gente vai encontrar o numerador, certo? Dessa vez quem está oculto é o numerador. Ah, professor, como é o numerador, eu tenho que analisar quem? O denominador.
Não, só tem denominador, então eu vou ter que analisar o denominador. Eu vou ter que descobrir que número eu multipliquei por 4, que deu 16. Qual número eu multiplico por 4 que dá 16? O próprio 4. 4 vezes 4 é 16, né? Então aqui em cima vai ser um número que eu multiplico por 4, perdão, e vai dar 12. Que número é esse que eu multiplico por 4 e dá 12? 3, certo? Por quê? Porque 3 vezes 4, ó, é 12, beleza? Então, descobri que é um numerador. É 3. 3 quartos é igual a 12/16 avos. Beleza? Eu fiz esses exemplos porque vocês vão encontrar uma questão igual a essa no livro de vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula e entendido. Qualquer dúvida eu vou estar no PV, tá? Vocês podem estar mandando mensagem e eu vou tentando esclarecer as dúvidas de vocês. A página da atividade vai ser a 114 e 115, tá? Só são duas páginas, né? Atividade simples. E amanhã não, perdão. Na segunda-feira, próxima aula, eu estarei corrigindo a atividade. Certo? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem, tá?